Uma pessoa que é responsável por gerir um conjunto de apartamentos como este, que representa os interesses dos moradores. Trabalha pela manutenção do patrimônio e precisa ter uma boa relação com todos os vizinhos. Essas são algumas das responsabilidades de um síndico. A administração de condomínios é regulamentada pelo Código Civil Brasileiro, que inclui as questões relacionadas ao síndico, mas não regulamenta a profissão em si. Mesmo não regularizada, a função de síndico profissional é permitida e adotada como solução por muitos prédios residenciais. O Anderson sabe bem a definição dessas tarefas. É ele o responsável por uma empresa que administra condomínios em Uberlândia. De acordo com ele, na prática, quem cumpre essa função precisa lidar com burocracias e embate de preferências entre os moradores. A principal gestão que síndicos e administradoras fazem é gestão de conflito. Gestão de prioridades, gestão de preferência, gestão de conflitos. Nesse embate de prioridades, preferências, gostos e a tentativa individualista, eventualmente, de impor a sua preferência, surgem conflitos. No potencial de Uberlândia e no potencial que a minha administradora administra, não há nenhum único dia que não tenha conflito em condomínios de Uberlândia. Esses conflitos podem ser por stalkeamento, intimidações, crimes de palavra e, infelizmente, eventualmente, e não raro, crimes com agressões físicas. Conforme o Código Civil Brasileiro, há um prazo para a renovação do mandato de síndico que não pode ultrapassar 2 anos. Depois disso, deve ser feita a convocação de uma assembleia para a substituição ou manutenção do síndico. Qualquer pessoa maior de 18 anos que seja capaz e não esteja inadimplente com as obrigações relacionadas ao condomínio pode se candidatar ao cargo de síndico, independente de ser morador do local ou não. Sem um síndico, o condomínio se torna irregular. Se o condomínio for pequeno e não tiver verba suficiente para pagar empresas de administração, os moradores podem avaliar a possibilidade de oferecer benefícios, como a isenção de taxas ou uma remuneração para os candidatos interessados. Além da parte burocrática, o síndico precisa ter uma comunicação direta com todos, já que é ele o responsável por passar as informações e comunicados a todos que moram no mesmo espaço. Uma ação simples de comunicar ao morador sobre um material de construção em um local inadequado gerou transtornos para este síndico. O morador solicitou um material para a reforma na sua garagem. E aí ele não estava em casa, é claro. O pessoal do material de construção veio e descarregou o material na rua, o que não é permitido, né, pelo regimento interno do condomínio. Mas, no entanto, eu nem o notifiquei no sentido de multá-lo, né? Eu apenas orientei ele, falei, olha, o pessoal veio deixar o seu material e acabou deixando na rua. Em vez de trazer embalado ou colocar na sua garagem, deixou na rua. Mas depois a gente alinha isso aí, tudo bem? Nesse tom, dessa maneira. Mas aí ao chegar, né, ao ele chegar do serviço que visualizou aquilo lá e visualizou meu áudio e a foto que eu enviei, ele tomou como que se de repente eu tivesse o multando ou tivesse o ofendendo, algo do tipo. E ali mesmo na rua, né, eu na rua conversando com outros moradores, eles veio tirar satisfação. Eu mais uma vez orientei-o falando o seguinte, olha, eu te enviei uma mensagem no PV, é só uma orientação, mas enfim, depois a gente resolve isso aí, isso é a gente, nós dois. Aí ele retornou para sua casa não insatisfeito com a situação, porque no ver dele não estava resolvido. E aí uns 2 minutos mais ou menos ele retornou e falou, não, nós vamos resolver aqui, né? Essa areia está aí, eu iria tirar, mas agora eu não vou tirar mais e vou colocar mais material, tá? E começou a falar palavrões, né, que eu não vou citar aqui. E foi se aproximando da minha pessoa até chegar ao ponto de tocar no meu peito, né? Aí quando ele me tocou, eu o afastei para repelir. E no momento que eu o afastei, ele me deu um soco no nariz, né? Vindo a quebrar meu nariz. E chegou a esse ponto. Aí as pessoas que estavam perto já cada um segurou o outro ali e afastou ele para lá. E dali em diante eu acionei a polícia militar para que fizesse presente ao local, lavei o boletim de ocorrência, fui ao hospital, né, colocar o nariz para o lugar de novo. Esta advogada criminalista detalha como esse tipo de agressão pode ser penalizada. O agressor ele vai
sofrer, né, um inquérito policial. Depois desse inquérito policial, constatando que, de fato, houve o crime de lesão corporal, ele estará sujeito a uma ação penal. Essa ação penal, uma vez prosseguida, né, e encaminhada até o final, ele pode ser condenado a uma pena de 1 a 5 anos de reclusão. Nos casos do crime de lesão corporal, é muito importante que a vítima, além de prosseguir com o registro do boletim de ocorrência, faça o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito é a prova cabal para a gente conseguir atestar a extensão do dano físico que foi causado à vítima. Senão, a gente não consegue ali comprovar que a lesão corporal foi grave ou gravíssima, né? E aí pode acontecer até uma desqualificação e uma certa impunidade. Para quem lida diariamente com os moradores e exerce a função de gerenciar um condomínio, a comunicação é o primeiro passo para uma boa relação entre síndico e os vizinhos. Primeiro desafio: educação e conscientização. Conversar, dialogar, entender, compreender e fazer as pessoas intuírem que o ambiente coletivo de condomínio há que se fazer concessões em homenagem à vontade da maioria. Aqui nós investimos em informativos, reuniões, cursos e capacitações. Às vezes envolve gestão financeira, convidar equipes de gestão financeira. Às vezes envolve conhecimento, aprendizado e estar aberto a desenvolvimentos psicológicos e emocionais.